No jogo mais difícil do campeonato, o Grêmio vai sem o seu melhor jogador. Começando mais um vídeo nessa tarde de terça-feira ensolarada em Porto Alegre para falar da última notícia que pipocou aí sobre o tricolor. O Grêmio embarcou há pouco para São Paulo, né, onde enfrenta o Palmeiras amanhã, quarta-feira, e Luizito Soares não estava na delegação, não embarcou junto com o time. Aí alguns jornalistas já deram conta de que ele estará sendo poupado por causa de um desgaste físico, uma coisa meio genérica, assim, desgaste físico, mas enfim, né? Vem sendo utilizado aí em praticamente todas as partidas, é compreensível, já tem 36 anos, né? Tá passando fome no ataque do Grêmio, acho que tá correndo mais do que deveria até para tentar buscar jogo, mas isso já são outros 500. E o que a gente acha disso, né? Claro, só um parêntese antes, assim, acho que também tem uma boa notícia, que são os retornos de alguns, né? O Carbajo viajou, o próprio Vijaçante, eu acho que o PP também, né? Agora até teria que confirmar, assim, eu olhei essa notícia já faz um tempinho, mas tem o Reinaldo já estava, né, no banco aqui contra o Bragantino, mas enfim, a gente pode ver alguns retornos importantes dentro de campo lá em São Paulo, e isso sem dúvidas é uma boa notícia. Sobre o Soares especificamente, né, o que eu acho? É difícil falar do caso Soares especificamente, porque a gente não tem muita informação, né? Se de fato tem desgaste físico, beleza, né? Mas assim, a gente não tá lá dentro para saber até que ponto, se o cara tá a um fio de estourar, de se lesionar, sabe? A gente não tem. Mas olhando esse panorama macro e com as pequenas informações que a gente tem aqui vendo de fora, eu acho que o Grêmio faz bem. É óbvio que eu não gosto de ver o Grêmio indo encarar a pior pedreira da tabela inteira sem o melhor jogador do elenco. Não gosto, né? Putz, nossas chances, nosso poderio ofensivo diminui. Mas, sendo coerente com o que eu acredito, eu acho que o Grêmio, e com as informações, as poucas que a gente tem, eu acho que o Grêmio faz certo, faz bem, né? Age corretamente. E aí, como eu disse, é difícil falar deste caso especificamente sem ampliar o leque para justificar essa minha opinião, né? Sem ampliar para o velho debate das poupadas, que olha, pelo menos desde 2016, né, quando o Renato ali assume o Grêmio e começa até inclusive a ganhar títulos, essa questão de poupar jogadores já gerou muito debate, muita polêmica. O Renato foi campeão, inclusive, 2 anos consecutivos fazendo isso e irritando muita gente, muito gremista e muita gente da imprensa. Mas, né, focando nas Copas e conseguindo bons resultados, né, conseguindo títulos nas Copas. Então, o papo é polêmico, o tema gera debates. Vamos por partes para dar essa opinião aqui sem ser raso, tá? Eu sou a favor das poupadas, já vou explicar por quê e esse como é importante, mas é preciso dizer também, e lá vou eu meio que me repetindo do vídeo anterior, que a gente não deve ser binário. Se eu sou a favor das poupadas, então toda poupada eu concordo. Com todo o movimento nesse sentido, não. Né? Tem uma coisa que o Renato fazia, por exemplo, que era condenado por muita gente. Eu ficava, depende, nesse jogo eu concordo, nesse eu não concordo, nisso eu concordo, nisso eu não concordo, mas que hoje em dia eu já acho que não faz muito sentido mesmo, e ainda mais com esse nosso elenco devastado aí pelas lesões, né? Que o Renato às vezes colocava um time C em campo, né? Um time C em campo. O Renato abria mão de um jogo, às vezes ele não viajava para o jogo. Aí eu já acho que cada caso é um caso, teria que analisar que jogo é aquele, que jogo é o próximo, por que ele está fazendo isso, como é que está a situação física do elenco. Teria que analisar tudo, tá? Mesmo nesse caso extremo, eu não gosto de ser taxativo, categórico. Mas, de forma geral, aí eu discordo, porque, cara, eu sou a favor de poupar com critérios
técnicos. Esse é o ponto. Não é o Renato chegar e dizer assim, é o seguinte, cara, todos os titulares vão ser poupados, esses 3 ou 4 reservas imediatos aqui também, e o resto vai jogar. Às vezes era o time BC, um mistão de B com C, né? Ah, cara, aí não, aí tu abre mão de pontos importantes, aí tu sabe, aí é esculhambação. Aí, de forma geral, em contextos genéricos, eu acho que não faz sentido. Mas as poupadas com critérios técnicos não só fazem sentido, como são necessárias. A gente cansou de ver times aí com elencos bons, até maiores e tal, fazendo isso e sendo campeãs de Copas, do próprio Brasileirão. Acontece sem poupar times inteiros, poupando pontualmente, acontece e surte efeito. E aí eu acho, cara, que tem duas para justificar essa minha posição, né, favorável às poupadas com critérios técnicos. Acho que assim, tem uma pegadinha aqui, tem uma casca de banana aqui, onde a gente cai às vezes, e tem duas vertentes. Uma vertente é um foco de análise, ele é macro, é olhando para o time, e um foco de análise, ele é micro, olhando para o atleta. E eu vou explicar esses dois vieses, essas duas possibilidades de análise para explicar de forma mais ampla, né, por que eu concordo com esse tipo de poupada e onde está a casquinha de banana aqui no meio dessa história. Eu acho que assim, ó, a casquinha de banana, começando por ela, é que às vezes a gente acaba discutindo a coisa errada. A gente acaba debatendo, olhando para o ponto errado. Ou seja, muita gente que é contra as poupadas, por exemplo, diz assim, eu sou contra porque, porra, os caras ganham muito bem. Essa história de ganham muito bem eu já ouço assim porque ninguém ganhando mais ou menos vai deixar de ser humano, né? Vai deixar de sentir dor, de sentir cansaço, de se lesionar, mas enfim. Mas os caras isso, os caras aquilo outro, tem que jogar com o que tem de melhor todo o jogo. Essa é a lógica de algumas pessoas. E quer saber? Eu concordo com essa lógica. Só que a pegadinha aqui é que o melhor time possível em cada jogo é uma variável mutante. Porque as pessoas olham no papel, o melhor time do Grêmio possível. O goleiro Adriel, lateral tal, papapá, Soares. Tá aqui o melhor time possível do Grêmio, na minha opinião. E ainda assim, né, tem nuances ali que variam. Ó lá as nuances, que eu adoro falar nuances, né? Então estão aí as nuances. Mas vai lá, tem um time ideal, médio, assim, que todo gremista meio que concorda. Cara, aí nesse time ideal, para dar um exemplo, o Carbajo é titular e o Vijaçante é o reserva dele. Vamos supor que a gente concorde que só pode jogar um, né? Só tem lugar para um, que eles são na mesma posição e que o Carbajo é melhor. Vijaçante vira banco. Em dado momento, no meio da temporada, o Carbajo tá a 65% da sua plenitude física, segundo os testes, os exames dos fisiologistas. E o Vijaçante está 100%, vai lá, 99%, não sei se é possível estar a 100%, 99%. Cara, aí, o Vijaçante na plenitude da sua forma contra um Carbajo descontado, quem é melhor? Para mim é o Vijaçante. Então, essa é a análise macro que eu falei, de analisar o time. Quem é o melhor time do Grêmio ideal para este momento? Cara, a gente vai ver até esses dias saiu o vídeo do próprio Abel, do Palmeiras, né, falando da questão do sono dos atletas. Que eles monitoram até isso lá, que se o sono não for adequado, o cara tem mais chance de se lesionar, tem mais chance de render menos em campo, etc, etc, etc. Então, assim, às vezes um atleta que é melhor, mas está em condições físicas, né, fisiológicas descontadas ali, ele não vai ser melhor que o outro cara que é um pouco abaixo tecnicamente, talvez, mas que está voando, sabe? Está na ponta dos cascos. Então, essa análise já mostra que a gente debate a coisa errada. Talvez todo mundo, pró-poupada ou contra poupadas,
Todo mundo quer sempre o melhor time possível dentro de campo em todos os jogos. Só que quem é radicalmente contra as poupadas, não enxerga essa variável de que, tipo, cara, mas nem sempre o melhor time possível é aquele dito titular, dito o ideal do papel, né? Porque esse cara aqui tá mal, esse cara aqui não dormiu, esse cara aqui tá jogando 90 minutos todos os jogos, o ano inteiro ele não aguenta mais, sabe? Então essa análise macro inicialmente tem que ser feita. Quem é o teu melhor time possível para botar em campo no próximo jogo? Não é só a questão técnica que importa, tem toda uma outra gama de análise, sobretudo física, né, fisiológica e tal, que faz a diferença. E aí eu também entro numa análise micro, que é focando no atleta especificamente. Por quê? Porque agora, pegando esse gancho da poupada do Suárez aí que não viajou, alguém vai me dizer assim, tá, Lucas, mas assim, eu só concordo com o Suárez ser poupado se ele realmente tá assim, ó, chega a tá sentindo já uma dorzinha aqui no adutor, se ele tá assim com algum desconforto muito importante que obviamente vai estourar. Porque se for só uma questãozinha de tipo, ele tá a 60% da sua plenitude física, ele não vai render tudo que ele sabe porque ele vem de uma série de jogos, né, e tá desgastadinho. Cara, o Suárez a 60% é melhor que o André Henrique a 100%. É melhor que qualquer opção do nosso elenco a 100%. Porra, ele é o Suárez, cara. É muito. O time ganha com ele a 60%. No lugar de qualquer... Eu nem sei quem mais falar além do André, né, cara? Bom, o Galdino improvisado. Tô tentando pensar. O Diego Souza tá machucado. Nem tem muita opção, né? Isso que também é uma coisa muito ruim da ausência do Suárez, porque além de ele ser o Suárez, não tem ali, sabe, um reserva minimamente. Não, mas vamos lá, vamos ver o cara jogar. Esse André ainda é uma incógnita, o guri também joga de centroavante, mas não é bem centroavante, não sei, vamos ver. Mas aí entra a análise micro, porque eu concordo plenamente que o Suárez a 60% é melhor que qualquer opção do elenco para jogar no lugar dele. Só que de repente esse 60%, se é que existe um número assim então, né, exato da fisiologia, mas talvez eles entendam que o Suárez está muito perto de se lesionar. Muito perto de se lesionar. Se fosse uma final de Copa, uma semifinal, vá lá, talvez eles arriscassem. Né? Porque ao contrário do exemplo Carbajo Vijaçante, cara, o Suárez a 60%, 70% é melhor que qualquer opção. Vamos de Suárez. Azar que ele não está 100%, mas vamos de Suárez. Agora, às vezes, se o cara identifica que essa sequência tá deixando ele cada vez mais perto de uma lesão, é hora de dar uma descansada. É hora de puxar, calma, Suárez, volta, né? Diminui esse desgaste, diminui as chances de lesão, segura uma rodadinha aqui, segura uma viagem desgastante aqui, né? E aí, às vezes tu perde o cara por um jogo para não perder ele por 2 meses. Para não estourar um negocinho lá na grama sintética lá do Palmeiras e sair o Suárez aqui, ó, com a mãozinha no adutor aos 37 do primeiro tempo. Esse é o ponto. Então tem duas análises aqui. Tudo girando em torno da parte física, fisiológica e tal. Tudo girando em torno disso. Mas tem a análise macro, quem é o teu melhor time para botar em campo, que já depende desses fatores. E tem a análise micro. Tipo, por mais que esse cara aqui descontado ainda assim seja melhor que o seu reserva 100%, o quão descontado ele está? Né? Qual é o risco que ele tem nesse jogo, né? Qual é a estratégia do macro também do calendário? Depois desse jogo, qual é o jogo que tem? E depois, e qual é o tempo que vai ter de descanso ali na frente? Então, às vezes, tem que se pegar uma janela também, tem que se escolher alguns jogos para dar essa segurada e tentar evitar o pior. É claro que tudo é probabilidade, né, gente? É óbvio que o cara pode entrar em campo com 80% de chance de se lesionar e não se lesionar. Assim como o cara pode entrar a 100% da sua plenitude física e romper o joelho, né? Eu não estou dizendo que isso... Tá? As pessoas são muito... Até nisso tem que explicar, né? Que as pessoas falam, o fulaninho estava descansado lá e se lesionou. Tipo, óbvio, né, velho? Óbvio.
Tem vários tipos de lesões, assim, mas as probabilidades, os caras trabalham com probabilidades. Tem lesões que são de desgaste. Tem várias lesões que são de desgaste. E é nessas que o clube pode tentar botar a mão e tentar evitar. São nessas que a gente pode tentar ter um controle para falar melhor, assim, sabe? E então é isso, né, cara? São escolhas, são riscos a serem tomados e, enfim, perdas pequenas para tentar minimizar perdas maiores ali na frente. É mais ou menos assim que eu vejo a coisa, eu acho que é mais ou menos assim que o Grêmio também está vendo e que, de certa forma, o Renato já via, né, em outros tempos, mas eu acho que com esse equilíbrio das poupadas pontuais, sem exagero e baseado em critérios técnicos, eu acho que o Grêmio faz bem. E mais uma vez, é claro que o nosso elenco, com suas limitações, vai cobrar um preço, mas não adianta botar os titulares em todos os jogos, que daí o preço vai ser muito maior, vai todo mundo se quebrar de novo e aí não vai ter para onde correr. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.